Boa noite, irmãos, graça e paz. Quero convidar os irmãos esta noite para abrir a sua Bíblia para o Evangelho de Lucas, verso 33. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 33 a 34. Depois de lermos Lucas 22, de 33 a 34, eu convido os irmãos a lerem comigo versos 54 ao 62. Então eu vou fazer a leitura e os amados irmãos e amigos aqui presentes dessa noite acompanhem, por favor. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Tornou-lhe Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenhas negado que me conheces. Verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Tendo eles acendido fogo no meio do pátio e havendo-se sentado à roda, sentou-se Pedro entre eles. Uma criada, vendo-o sentado ao lume, fixou os olhos nele e disse: Esse também está com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Daí a pouco, outro viu e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro disse: Homem, eu não sou. E tendo passado quase 1 hora, outro afirmava, dizendo: Certamente, este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. E imediatamente, estando ele a falar, cantou o galo. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E havendo saído, chorou amargamente. O tema que eu convido à reflexão de todos essa noite é Jesus, Deus da comunhão. Eu olho para esse texto e sinto bastante comoção em meu coração, porque é um texto que fala sobre os últimos momentos de Cristo antes de ser crucificado na cruz. Esse texto foi objeto da minha dissertação de formação para bacharel em teologia. A minha reflexão foi exatamente sobre esse texto. Porque é um texto que me chama tanto a atenção que eu vejo o lado humano do nosso Deus e o lado divino do nosso Deus em perfeita harmonia e no final o homem se sujeitando ao Deus Todo-Poderoso. E é interessante que aqui existem 2 pessoas. Pedro, um apóstolo, um homem que queria ser igual a Jesus, um homem que buscava agradar a Jesus de todas as maneiras, um homem que exercia uma certa liderança ali no grupo dos 12. Poderíamos dizer que Pedro era apaixonado por Cristo, não resta dúvida. Amava Jesus, amava o seu mestre. E nós vemos aqui Pedro dizendo: Senhor, você pode ser preso e ainda ser morto, mas eu não vou te deixar e nem vou te negar. Senhor, tu podes ser preso e podes ser morto, ainda assim eu não vou te negar. E Jesus responde para ele: Pedro, hoje não é amanhã, é hoje. Hoje, antes que o galo cante 3 vezes, ou melhor, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Você vai me negar 3 vezes.
Não é uma, não. Não são duas. São 3 vezes que você vai me negar. Você sabia que a sua vida ela é controlada por Deus? Você sabia que todos os seus atos, todas as suas decisões são exercidas mediante o controle de Deus? Você sabia que não acontece nada nessa terra sem que Deus autorize que aconteça? Você sabia que existem coisas que você faz, costumes que você tem, vícios que você tem, que acontecem porque Deus está no controle? Você sabia que mesmo aquelas decisões que você toma, que acha que está tomando, sem que Deus opine, é controlada por Deus? Porque Deus exerce o controle sobre todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. De tal forma que eu e você olhamos para o futuro em hipótese, em imagem, em ideias. Por exemplo, eu já me vejo em Paraty o ano que vem, dando um passeio de escuna que custa R$20, mas o almoço 200. Já combinei com a minha esposa, nós vamos levar marmitex, quentinha. Vamos entrar na escuna, paga vintão. Na hora que o cara vier com aquela lábia dele, eu trouxe a minha quentinha, amigo. Tudo isso está na minha mente. Não aconteceu. É uma hipótese. Talvez Deus volte antes. Não é? Jesus volte antes e não vou comer a quentinha. Vou cear junto com ele. Eu espero que seja assim. Porque eu não quero morrer, não. Tenho muito medo da morte. Quero ser arrebatado. Jesus me arrebata. Não quero passar por esse bicho feio, não. Muito feio, não é? Se a morte fosse bonita, ninguém chorava, não é? É muito feio. Mas a gente sofre porque é consequência do nosso pecado. Mas um dia ela vai ser lançada no lago de fogo. A morte vai ser lançada no lago de fogo e vai ser só vida eterna ao lado de Jesus. Jesus controla todas as coisas, eu enxergo o futuro por meio de hipóteses e ideias. Mas Deus me vê no futuro fazendo o que eu vou fazer. Ele vê, porque quem construiu o futuro foi Deus. Deus me vê em qualquer tempo, no passado, no presente e no futuro. Deus está me vendo. Deus estava te vendo aqui antes de você vestir a roupa que você vestiu. Deus te viu aqui com a roupa que você vestiu. Sabia o lugar que você sentou, porque Ele viu você sentar. E não porque Ele imaginou você sentar. Ele viu, porque Deus está no futuro, no passado e no presente. Não existe essa coisa para Deus. Deus enxerga as coisas acontecendo. Eu imagino. É por isso que eu sonho. E sonho muito, viu? Essa noite eu sonhei bastante. Quase não dormi de tanto sonhar. Uma sonhadeira, uma acordação. Porque é do homem sonhar. Tem que sonhar mesmo. O homem é um sonhador. Mas Deus planeja. E o que Deus planeja acontece. Aqui Jesus está dizendo, Pedro, você está imaginando. Você está pensando, Pedro, que você não vai me negar. Porque o teu coração imagina coisas, mas eu te vejo me negando, Pedro. Eu estou vendo você me negando. E antes do galo cantar, é por isso que o Senhor Jesus dá riqueza de detalhes. Hoje, não é amanhã, é hoje. Você vai me negar quantas vezes? 3. E disse quantas vezes? E disse ainda o horário, antes do galo cantar. Qual é o horário que o galo canta? 4 às 5, não é? 4 horas ele já começa, cocoricó. Mas parece que as galinhas acordam antes, né? Porque diz, acordou com as galinhas e não com o galo. Não é esse o ditado? O galo canta. E eles sabiam o horário que o galo cantava, porque
numa civilização que não tinha relógio de pulso, controlava-se o horário pela lua, pelo sol, pelos animais que cantavam, como o galo. O galo cantou, a gente já sabia que horas eram. O sol se pôs a pino, que horário que é? Meio-dia. O sol já está quase encostando no horizonte, que horário que é? A gente sabe, não sabe? Herança. Jesus viu Pedro negando a ele. Porque Jesus se mostra como Deus controlando todas as coisas. Mas você sabe o que é impressionante aqui? É que mesmo vendo Pedro negar, mesmo vendo Pedro ali presente, Jesus se mostra um Deus que quer exercer comunhão e tem comunhão com Pedro. O texto fala no final que Pedro entra na sala do sumo sacerdote e ali eles preparam o julgamento. E é tarde da noite. Frio, muito frio. Acenderam a fogueira. E ele chegou-se à fogueira para se aquentar. E aí começaram a dizer, primeiro uma mulher, depois 2 homens, falando, você realmente é. Você se veste como dele, você se comporta como um deles, você fala como um deles, você é um deles. Não, não sou. Mas você sabe o que é interessante? É que Pedro sai desembalado da carreira a negar. Eu não quero falar que sou porque o meu destino será o mesmo. E ele nega. Quando o galo canta, o que Jesus faz? Ele olha. Um olhar de Jesus diz muita coisa. Um olhar de Jesus foi suficiente para fazer Pedro chorar amargamente. Apenas um olhar de Jesus. A gente canta, né? Senhor, nos dá um toque, o tato. Aqui, só um olhar de Jesus fez Pedro chorar amargamente. Eu estava estudando o comportamento de alguns casais. Por favor, classe de casais 2, não tem nada a ver com vocês. Qualquer semelhança, mera coincidência. E eu estava estudando algum comportamento de alguns casais. E dos filhos dos casais. E percebi que à medida que o tempo passa, a impressão que eu tenho que não se trata mais de marido e mulher, mas de irmão e irmã. Existem casais que têm tanta afinidade, que eles têm tanta intimidade, são tão cúmplices uns dos outros, que até se parecem fisicamente. Eu vi um casal uma vez que eu cometi um agafe. Eu falei, eu conversei com a sua irmã agora. Não, é minha esposa. Nunca mais eu me refiro assim. Eu nunca mais falo, é sua irmã, é sua mãe, é sua tia. Nunca, depois dessa eu nunca mais falo. Eu pergunto, é seu parente? Tem algum grau de parentesco? Fica melhor, né? Porque falar para alguém que ela é sua irmã e ela é a mãe, aí fica ruim, né? Não fica? Vocês já fizeram isso? Ninguém fez isso, né? Só eu aqui, né? Só eu, né? Chamar filho, meu pai do céu. Então o que eu faço? Qual é o grau de parentesco? Existe algum grau de parentesco? Né? Pessoas que se parecem, que são cúmplices. Pessoas que têm um grau de intimidade tão grande que só a postura do cônjuge, só a postura do filho já é suficiente para dizer o que ele quer. Eu vi o caso de uma mãe com um filho, que o filho não fazia nada, ele só apontava. E eu fiquei olhando, o filho apontou e eu vi um monte de coisas assim na prateleira.
Falei, eu quero ver se ela vai saber qual que é. Ela pegou e era aquilo mesmo. A mãe sabe, né? Falei, uau. Impressionante. Tamanha a intimidade e a preocupação em saber o que o outro quer. Não seria lindo se nós exercêssemos isso na vida um dos outros, irmãos? Hã? Você olhar para a pessoa que está do seu lado e só o olhar dela já lhe dizer o que ela queria, se ela está sentindo-se confortável ao seu lado ou não, se ela quer um copo de água ou não, se ela quer ter um período de oração com você ou não. Já pensou se nós tivéssemos esse grau de intimidade? E às vezes eu olho para esse texto e fico pensando sobre isso. Como que pode um olhar de Jesus falar tudo para alguém a tal ponto de fazê-lo chorar amargamente? Como é que pode isso? Só conhecendo profundamente quem te olha. Não é verdade? Só conhecendo profundamente quem te olha é possível entender o que o outro quer. Eu destaco então aqui, nesse texto, duas posturas adotadas por essas duas pessoas. Primeiro, a promessa de Pedro e o fato de ter negado Jesus 3 vezes. A postura de Pedro nos mostra que o homem se vê não como ele é, mas como gostaria de ser. A postura de Pedro de negar Jesus 3 vezes me demonstra que eu, homem, me enxergo não como sou, mas como quero ser. Como que Pedro queria ser? Não negar Jesus até o fim. Não era isso que ele queria ser? Mas, no entanto, o que Pedro é? Um homem que negou Jesus. A postura de Pedro me diz: homem, você por vezes se enxerga como você quer ser e por vezes não se enxerga como você é. Eu aqui peço licença ao irmão Eliseu para referir-me a uma técnica aplicada na qual ele nos trouxe de um curso que ele fez de coaching. E nós estamos usando essa técnica porque é uma técnica que eu conheço há um bom tempo e é muito eficaz. Os psicólogos aplicam muito em seleção de RH. Aquelas perguntas de um questionário de 100 perguntas que você fica respondendo, quando você termina você está até meio zonzo. E aí vem o psicólogo e fala tudo o que você é. Fala, como é que pode esse senhor falar tudo isso de mim? E uma técnica aplicada para detectar qual é o perfil psicológico de um candidato é capaz de demonstrar que o que pensamos a nosso respeito é diferente daquilo que somos de fato. O que eu sou de fato é diferente daquilo que eu penso a meu respeito. E às vezes a gente via as pessoas dizendo assim, não, mas eu não sou assim. Não, eu queria ser aquele, não queria ser esse. Não é possível que eu sou assim. Eu queria ser assado, eu sou assim, não sou assado. Mas o teste pegou. O teste foi feito para isso, para mostrar quem você é. Mas é interessante que ninguém quer ser como é. Nós queremos ser aquilo que nós pensamos ser. É o que Pedro está pensando aqui. O que Pedro queria? Ser um homem que não negaria Jesus até o fim. Mas o que Pedro é? Um homem que negou Jesus até o fim. É o que Paulo fala, né? O mal que não quero, esse faço. O bem que quero, esse não faço. O mal o mal que não quero, faço. O bem que eu quero,
Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem? O Espírito de Deus, que mora em meu coração, e no seu coração e no coração daqueles que aceitaram Jesus como Salvador. De fato, não somos o que pensamos ser. Por vezes, pensamos ser melhores, e de fato somos piores. Por outras vezes, pensamos ser piores, e de fato somos melhores. Você já se deparou numa situação assim? Eu já me deparei. Em janeiro, minha esposa foi viajar. E eu não podia ir porque eu tinha muita coisa para fazer. Então foram os meus filhos e tudo, estava em período de férias, foram viajar. Quando ela voltou, eu derrubei a cozinha inteira. Você ri, né? Eu martelei o dedo, eu passei massa fina sem luva. Meu pai do céu, a Lenira me deu um creminho com a tampa rosa. Fiquei 2 semanas com a mão rachada. Sofri. Porque eu achei que eu era pedreiro. E eu descobri que não era. Essas coisas não se ensinam na faculdade. De fato, não somos o que pensamos ser. Por vezes pensamos ser melhores. De fato, somos piores. No meu caso, né? E aí o gato escaldado de água quente tem medo de água fria, né? E aí eu fiquei amedrontado. Contratei um pedreiro para pôr os azulejos. Ele está pondo os azulejos. Mas eu fiquei com um pouco de medinho. Aí eu falei, eu vou passar massa corrida, mas eu estava com medinho. Uma pessoa falou, rapaz, vai lá, passa essa massa corrida lá, rapaz. Que medo é esse? O amor lança fora o medo. Usou versículos bíblicos. Deus não te deu espírito de covarde. E quando eu passei a massa corrida, eu percebi que alguma coisa eu era bom. Então, nesse fato, por outras vezes, pensamos que somos piores e de fato somos melhores. Pensei que era ruim, mas eu acertei. Ficou bom. O que eu penso a meu respeito, às vezes, pode ser errado. Mas Jesus te conhece como você é, mas te fará ser como Deus quiser. Jesus te conhece como você é, não como você pensa que você é, e te fará ser como Deus quiser. A primeira postura é essa. A segunda postura é a postura de Jesus. Cristo, com um olhar lançado em direção a Pedro, nos fala muito do que se passa em seu coração. Quando Cristo jogou aquele olhar para Pedro, no coração de Jesus havia algo a ensinar. A intimidade de Pedro com Cristo era visível, porque apenas um olhar foi suficiente para Pedro entender o que Cristo queria dizer. Também Cristo estava atento para a postura de Pedro, que o negou 3 vezes. Percebe? Enquanto Pedro estava negando Cristo, Cristo estava de olho nele. Cristo contou 1 vez. Cristo contou 2 vezes. Cristo contou, e a Bíblia fala que na 3ª vez o galo canta e imediatamente, o que Jesus faz? Jesus está atento. Até no último momento que ele estava sendo julgado e ia para a cruz, Jesus estava atento às atitudes dos seus servos. Meus irmãos, se num momento de tristeza como essa, de dor, que Jesus estava no Getsemane,
E antes dele ser preso e ser conduzido para esse pátio, vocês sabem que ele transpirou sangue. Ele estava ali orando: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua vontade que prevaleça. E ali ele ficou orando. E a Bíblia diz nesse texto aqui que um anjo veio consolá-lo. Um anjo veio consolar Jesus. Que tamanha era a dor que haveria de passar o nosso mestre. Esses símbolos aqui, que estão aqui representados no pão e no vinho, custou um alto preço. Essa cerimônia que nós temos aqui hoje, que nós celebraremos, custou um alto preço. Jesus sabe o preço que custou. Quando o galo canta, Cristo olha para Pedro porque ele está atento às atitudes de Pedro. Só o olhar disse tudo. O olhar de Cristo dizia: eu não te disse que você me negaria? Não te falei? O olhar de Cristo disse assim: eu sou Deus, Pedro. Eu controlo todas as coisas. O que eu digo se cumpre. Não te disse? Jesus te conhece como você é, mas te fará ser como Deus quiser. Analisando um pouco a postura de Pedro, eu me recordo de uma palavra do ramo da mente que diz sobre tropia. Já ouviu falar nessa palavra? Tropismo. Quem nasceu no Nordeste, quem nasceu no Norte, vai se lembrar de tropismo. Tropismo, ou tropista, melhor dizendo, eram aquelas pessoas que levavam os seus animais e a cangalha em cima dos animais, e ele levava os seus objetos de comércio, um atrás do outro, em fileirinha, e ali eles iam marchando, e o tropista ia ao lado desses animais, caminhando junto com eles, e eles iam embora. Tropeiro, né? Tropeiro é o feijão, não é? Não é? Feijão tropeiro. Pedro negou a Cristo 3 vezes, contumazmente, reincidentemente. As pessoas insistem em perguntar para ele se ele era discípulo de Cristo. As pessoas perguntaram ali. As pessoas perguntaram para ele insistentemente: você é ou não é discípulo de Cristo? E ele: não. Para você ter uma ideia na sua mente o que eu estou falando de tropismo, se você ainda não entendeu, permita-me falar. Vamos verificar alguma semelhança com isso e a nossa vida? Vamos lá? Vou fazer umas perguntas aqui, você me responda mentalmente, tá bom? Alguma vez você teve a nítida impressão de que não trancou a porta de casa e retornou para comprovar de que havia fechado? Você está na estação Carrão. Ou pior de estar na estação Carrão, porque você não vai voltar. Mas você está a 3 passos da entrada do metrô. Aí você... Outra pergunta. Alguma vez você fechou o escritório e retornou para ver se a torneira estava fechada ou a luz apagada? Será que eu apaguei a luz? Fechou sua casa, né? Será que eu apaguei a luz? Portão automático. Será que eu fechei o portão automático? Alguma vez você deixou o carro no estacionamento do shopping ou qualquer outro lugar e retornou para se certificar de que havia trancado a porta?
Agora a pergunta que não quer calar. Se você fez isso uma vez, você fez mais de uma? Isso é tropismo. Tropismo é isso, é repetir sempre a mesma coisa. Sempre deixar a luz do salão acesa. Sempre deixar a luz do banheiro acesa. Já viu criança quando sai do banheiro? Já falei para não se enxugar dentro do banheiro, menino, menina. Aí você vai assim, aquelas pisadonas na casa. Você fala uma vez, você fala duas vezes, você fala três vezes, você fala 10, 1 milhão de vezes. Não é? Você quer ver outro tropismo? Vai lá lavar a louça. Ah, faz calo na língua, não é? Vai lavar a louça, vai lavar a louça, vai lavar. Não lava. Tropismo. Acontece, meus irmãos, que esse tipo de tropismo é um tropismo que todos nós somos acometidos, não é verdade? O problema é quando o tropismo chega no pecado. Mente uma vez, mente segunda vez, mente terceira vez, quarta, quinta. Aí aquela mentira se torna uma verdade. Não é mais mentira, é verdade. E eu vou construindo um sonho que não tem fundamento, cuja base é mentira. O problema maior é quando, ao invés de eu esquecer a chave, fechar a porta, eu começo a fazer coisas que agradam, que desagradam a Deus. A mentira é uma delas. Comportamentos que desagradam a Deus. Você já viu uma pessoa que, quando você vai conversar com ela, ela nunca está errada? Já viu isso? Você vai conversar com a pessoa, fulano, você fez isso, isso, isso. Não, não fiz não. Mas parecia com você, clone. Jesus te conhece como você é, não como você quer ser. Como pode, irmãos, um Deus santo, ainda nos momentos difíceis do seu filho, olhar para um pecador como Pedro e dizer com apenas um olhar tudo o que é necessário dizer? Como é que pode Jesus, no sofrimento dele, pronto para consumar a profecia, ainda arruma tempo para cuidar de um servo dele que tinha problema com pecado? Como é que pode? Você consegue entender a seriedade desse texto? Jesus ia sofrer na cruz, ia pagar o preço do nosso Deus para remir os pecados de toda a humanidade. Você consegue ver isso? Ele ia sofrer flagelos, ia ser condenado, e ainda naquele dia, na tarde daquele dia, ele entregaria o seu espírito nas mãos do Pai. E ele arruma tempo para cuidar de uma ferida, de um caráter de um servo dele. Só um Deus, como o nosso Deus, santo, ainda nos momentos difíceis do seu filho, olha para um pecador como Pedro e é capaz de dizer com apenas um olhar tudo o que é necessário se dizer. Jesus nos diz:
com apenas um olhar, o que é necessário para as nossas vidas. Basta um olhar de Jesus. Mas hoje Jesus não está presente em carne e osso, não é? Ele está presente no seu Espírito, não é verdade? Seu Espírito habita em nós. Apenas um toque, apenas um dizer desse Espírito é suficiente para dizer o que nós temos que fazer ou não. Acatar é questão de intimidade com Deus. Jesus é o Deus da comunhão. Eu convido então os irmãos a abrirem suas Bíblias para João capítulo 21. João capítulo 21, verso 15 a 19. João, Evangelho de João, capítulo 21. Só um minutinho, por favor. João 21, do verso 15 a 19. Diz assim o texto: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe: Pastoreia as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? É João ou Jonas? A minha tradução é João. Vamos entrar num acordo? Podemos. Essa questão não é fundamental agora, não é? Vamos continuar? Os irmãos me permitem? Os bereanos aqui presentes me permitem? Os parabéns. Os irmãos estão seguindo o exemplo de Bereia. Ok. Posso continuar? Ok. Amas-me, respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Olha aqui. Tu sabes? Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço e te cendias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Ora, isto ele disse, significando com que morte havia Pedro de glorificar a Deus. E havendo dito isso, ordenou-lhe: segue-me. Após o evento fatídico de Pedro ter negado a Cristo, o apóstolo retoma as suas atividades de pescador.
Pedro continua nesse tropismo. Pedro nega Jesus e volta a fazer o que ele sempre fez. O quê? Pescar. E Pedro ali pescando, o texto antecedente a esse diz que ele tentou pescar o dia inteiro e já era quase noite e não trouxe nada. E lá na praia, quem estava esperando ele? Com uma fogueira. Ah, meus irmãos, eu consigo ver coisa aqui que meu coração é sensível para isso. Jesus foi para a crucificação e quem estava ao redor da fogueira? Pedro. Agora Pedro vem e quem está ao redor da fogueira? Olha que coisa linda. Jesus, ele praticamente reconstituiu o quadro no qual Pedro o negou. E ele pergunta quantas vezes para Pedro? 3 vezes. Quantos peixes Pedro pescou? 153. Quantos foram usados para eles comerem? 3. Pedro nega 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes. Pedro estava numa fogueira. Jesus estava numa fogueira. Eles comem os peixes. E Jesus pergunta para ele: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? O que Pedro fala para ele? Tu sabes todas as coisas, porque Deus está no controle de tudo. Deus olhou para o coração daquele homem e viu que ele o amava. Porque Deus conhece você como você é. A cura de Pedro começa e Jesus fala ao coração de Pedro de uma maneira muito especial. E ali Pedro se quebranta e reconhece: tu sabes todas as coisas, ó meu Deus, meu Senhor, Mestre, tu sabes todas as coisas. O apóstolo instintivamente retomou a prática de coisas que costumava praticar. Coisas que insistimos em praticar, caminhos que seguimos por costumes. A verdade é que alguns de nós, ou muitos de nós, ou todos nós, temos vícios. Nós somos viciados. A palavra de Deus em Romanos 6, 23 diz que todos pecaram e carecem o salário do pecado mas o dom gratuito de Deus. Você pode pôr o dedo em Romanos 3, 23 e Romanos 6, 23 vai estar dizendo isso aí que eu estou falando. Essa manhã eu dei um exemplo na sala de homens e é um prazer poder estar com os homens, porque o pastor Roberto está viajando de férias. Foi um prazer, homens, uma bênção estar com vocês. E eu usei um exemplo lá que eu gosto muito. Imagine você dirigindo numa estrada. O carro, você solta o volante. Você já fez isso? Eu gosto muito. Para mim é a prova dos 9. Estou na estrada, eu solto o volante. Aí eu fico olhando o carro. Se for para a direita ou para a esquerda, o que está acontecendo? Alguns chamam isso de cambagem, né? Chamam de cambagem. Faço uma pergunta para você, não precisa responder. Se o carro pendeu para a direita a primeira vez, é possível lá na frente ele pender para a esquerda? Pendeu para a direita, vai ao final, não é? Qualquer lugar que eu for, se eu viro para a esquerda, ele vai? Se eu vou para a direita, ele vai? Para a direita. O carro sempre pende para a direita ou para a esquerda. Nunca
Eu estou a 30 quilômetros, pendendo para a direita. Aí lá na frente ele muda, começa a pender para a esquerda. Tem alguma coisa errada. Não, isso não acontece, é impossível. Quando nós pecamos, irmãos, nós somos iguais a esse carro. Nós sempre vamos para um lado que não é a vontade de Deus, sabe? Sabe aquela coisa? É irresistível. De tal forma que eu e você, quando vamos tomar uma decisão, somos igual a esse carro. A gente quer ir para a direita ou para a esquerda. A vontade de Deus está no centro e a gente... Ai de nós, se Deus não intervém e nos coloca na direção dele. Ai de nós. Jesus te conhece como você é, mas te fará ser como Deus quiser. Não importa se há defeito, entendeu? Não importa se o pecado nos fez desfigurados, mas a graça de Deus nos bota no lugar certo e nos faz decidir da maneira que Ele quer. Porque Jesus te conhece como você é, mas te fará ser como Deus quiser. Você já viu aquela pessoa que em toda reunião tem que ser uma festa? Ninguém consegue falar nada sério. Você já viu isso? Se faz uma reunião, ela quer fazer festa. Você está falando uma coisa séria, a pessoa não deixa você falar sério. Você já se deparou com pessoas assim? Você está falando uma coisa séria, espiritual ali. Deus está tocando no seu coração. Você está emocionado diante do toque de Deus. E você quer falar uma coisa, a pessoa faz uma piada e quebra tudo. Você já viu aquela pessoa que você chama para discutir um assunto, sai briga? Você não consegue concluir. Não há respeito de posições. Tem que ter briga. Sai de bico, fica um mês sem falar. Já viu pessoa assim? Você quer conversar? Olha, não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a palavra de Deus quer. Não, mas que... Nossa, dá até um calor. Calma. Não é isso que a Bíblia fala. Vamos para a Bíblia. Respeite sua opinião, mas vamos ver o que a Bíblia fala. Você já viu aquela pessoa que a gente não pode falar nada e a pessoa pensa que é com ela? Eu estou pregando aqui, está falando comigo. Está falando comigo, é para mim. Está falando comigo. Olha lá. Me expondo no púlpito lá, expondo minha vida no púlpito. Já viu pessoa assim? Ou então aquela pessoa que fala assim, eu sou vítima. Todos que estão presos por causa do mensalão são vítimas. Eu sou vítima desses chauvinistas, desses políticos que querem me colocar, querem apagar a voz do povo. Me trancaram aqui. Só tem uma lagriminha, né, do olho assim. Você já viu pessoa assim? Pessoas viciadas em ser como são e não querer ser como Deus quer que elas sejam. Foi pago um alto preço para que você seja como Deus quer. Jesus te conhece como você é, mas te fará ser como Deus quiser. Que nesta noite, meus amados irmãos, nós celebremos essa ceia, tendo a certeza no nosso coração de que Deus nos conhece e quer nos fazer conforme a sua vontade. Mas para isso, Deus quer ter uma comunhão conosco de tal forma que um simples olhar dele diz tudo o que ele quer a seu respeito. Nessa noite de comunhão, nós queremos celebrar essa ceia em nome de Jesus. Quando Jesus
estava para ser preso e conduzido preso do jardim do Getsêmani. Antes ele celebrou a ceia. E Deus está tanto no controle que ele foi bem claro para os apóstolos. Ele disse assim: vai lá, você vai encontrar uma mulher com um cântaro na mão. Pergunte para essa mulher onde está o senhor da casa. E quando o senhor da casa se apresentar, diga para ele: onde está o salão que o meu mestre vai celebrar a Páscoa? E esse homem mostrou o salão e ele celebrou a Páscoa. Deus enxerga todas as coisas como fatos e Ele está no controle de tudo. E Ele conhece você e vai fazer você como Ele quiser. Esse é o nosso estágio. Nós estamos aqui para ser como Deus quiser e seremos em nome de Jesus. A nossa jornada é ser como Ele quer.